Agora acho que eu consegui aqui fazer o vídeo mais longo. Então, vocês viram esse vídeo que eu coloquei agora? Então, eu gravei tudo que o Jairo postou para nós aí e coloquei no e-mail e respondi lá no e-mail. Porque se eu mandar no grupo, vai ficar muito grande. Se vocês quiserem que eu mando, mas vai ficar muito grande. Aí, se vocês quiserem, vocês lêem, depois deleta. Vocês que sabem. Mas eu mandei no grupo, no e-mail dos delegados e dos fiscais. Tá aí no vosso e-mail. Tá bom? Se não recebeu o e-mail, quer que eu mande aí no grupo, eu mando. Aí dá um toque aí. Tá bom? Então, gente, a lei é um caso complicado, né? E sobre esse assunto, da lei da jurisprudência do STF, que eu mandei aí para vocês, deu para vocês ver. E que eu mandei o e-mail tudo certinho, respondido lá. Então, na Lei 9605, não sei se vocês perceberam, né? Vou mostrar aqui para vocês. Ei, caramba, esse jeito aqui não dá para mostrar, não dá para virar a câmera. Ai, que droga, vou mostrar assim, ó. Então, Lei 9605. Tá aqui. Lei 9605. Tá dando para ver aí? Acho que tá, né? Aí vamos lá no artigo 54. Tá aqui. Artigo 54. Eu frisei aí, vocês viram, né? Então, na seção 3 da poluição e outros crimes ambientais, vou ler para vocês. Artigo 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana. Presta atenção. Causar poluição de qualquer forma em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aí aqui, na Lei 9605, não mostra multa. Aí vocês têm que ir aqui, ó, no decreto 6514. Tá vendo? Aí nós temos que ir lá no artigo 61. Vamos girar aqui, procurar o artigo 61.
do decreto 6514. Achamos. Vamos sublinhar aqui. Então, você já sabe, causar poluição de qualquer natureza. Jogar lixo na rua, botar fogo em lixo, está poluindo o ar. Fazer som alto. Tudo que é tipo de poluição. Por isso que fala, causar poluição de qualquer natureza. Tá, e aqui no decreto 6514, repete tudinho que está na lei, com um item a mais, que é o valor da multa. Então aqui na subseção 3 do decreto 6514 de 2008, está escrito: das infrações relativas à poluição e outras infrações ambientais. Artigo 61. Causar poluição de qualquer natureza, de novo, o mesmo que está na lei, em níveis tais que resultem ou possa resultar em danos à saúde humana, tudo igualzinho à lei, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade. Aqui mudou de flora para biodiversidade. Multa: R$5.000 a 50 milhões de reais. Tá bom? Então presta atenção. Causar poluição de qualquer natureza. Então vamos falar do som alto. Entendeu? O som alto não é contravenção penal. Não mais. Até 1998, que quando surgiu aqui a Lei 9605, 1998. De 1998 para cá, não é mais contravenção penal. E o povo, polícia militar, guarda civil, continua enxugando gelo, conforme o decreto 3688 de 1941, artigo 42, item 3 do decreto 3688 de 1941, Polícia Militar. Eu não sei, acho que ninguém está vendo meu vídeo. É impossível que os militares não estão vendo. A Guarda Civil. Se vocês militares e guardas civis estiverem vendo meu vídeo, se quiserem vir aqui na sede do IBEMA, é na minha casa mesmo. Eu tenho um escritório aqui. Pode vir, eu explico aqui para vocês. Tá bom? Se vocês quiserem que eu vá até vocês, dá um alô. Eu vou até vocês. Eu explico para vocês. O barulho, a poluição sonora, é a partir de 51 decibéis. Viu? Eu vou mostrar para vocês aqui. No nosso site do IBEMA, esse é o site do IBEMA. Aí é só subir a página aí.
que vai encontrar a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Essa Associação Brasileira de Normas Técnicas é o que fez as normas e manda para o governo federal colocar nas leis. Entendeu? Tem duas tarjas vermelhas aqui, tá vendo? Na primeira tarja vermelha está escrito zonas residenciais urbanas. Os decibéis do barulho. Zonas residenciais urbanas. Centro da cidade, negócios, comércio, administração. Diurno, 65 decibéis. Noturno, 60. Área predominantemente industrial. Diurno, 70 decibéis, o máximo. Noturno, 65. Né? Aí, tem a tabela de impacto de ruídos na nossa saúde. Volume, reação, efeitos negativos e está com um exemplo de exposição. Está aqui. Tabela de impacto de ruídos na saúde. Volume, reação, efeitos negativos, exemplo de exposição. Volume, até 50 decibéis. Reação, confortável, limite da OMS. A OMS é uma vagabunda. Foi descoberto isso no Covid. Tanto que o presidente Trump parou de injetar dinheiro nessa porcaria aí. E fez você se infectar com um veneno que não tinha garantia de eficácia nem de segurança. Uma vacina, para ser vacina, tem que ter 8 anos de teste. No mínimo. Quanto tempo tinha a vacina do Covid? Covid começou a passar na internet aí no final de 2019. Em 2020 já começaram a aplicar a vacina aí. Da onde veio o vírus? Da China. Da onde veio a primeira vacina? Da China. E tá cheio de teste, que a vacina era uma porcaria, não ia nem ser registrada na Anvisa vagabunda aqui também. Aí mexeram lá os pauzinhos, aí foi registrado com 50,5 de eficácia. Aí um médico, tá na internet, eu devo ter guardado esse médico aí, foi fazer o teste. Um médico. Saiu o teste dele, ele está lendo lá o teste ao vivo. Não tem 10% de eficácia nem de segurança. Essa vacina aí que vocês tomaram. Então, gente, a OMS, eu não confio na OMS, tanto que o Trump também não. Então aqui, ó, até 50 decibéis, confortável, limite da OMS. Efeitos negativos, nenhum. Isso pela OMS. Agora a segunda tarja em vermelho. Acima de 50 decibéis, acima de 50 decibéis, 51 decibéis,
O organismo humano começa a sofrer impactos do ruído. Então, acima de 50 decibéis. Com 51 decibéis, o nosso organismo começa a sofrer impacto. Do ruído. Por isso, com 51 decibéis, não é aquilo que a polícia e a guarda vão atrás. Não está no item 3, artigo 42 do decreto 3688. Não é contravenção penal. De 51 decibéis para cima, é crime de poluição sonora. Entendeu? Contravenção penal, lá naquele decreto de 1941, dá de 1 a 3 meses de cadeia, que não é cadeia, né? Você paga lá uma cesta básica e vai embora. Aqui na lei 9605, regulamentada pelo decreto 6514, artigo 61, é R$5.000 de multa mínima. Tem prefeituras do estado de São Paulo, que eu já li aqui em matéria, está dando 20 mil, outra está dando 25 de multa. E você, policial militar e guarda civil metropolitana de todo o Brasil, quando pegar um som alto, qualquer som alto, o nosso ouvido sabe. Não precisa de decibelímetro. Isso está lá na decisão do STJ, de novembro de 2025. Viu? Não precisa de decibelímetro. Não precisa de laudo técnico. Precisa só da sua fala policial, da sua fala GCM. Vocês têm presunção de fé pública. O que vocês falar, bateu o martelo. Está lá no STJ. Tá bom? Não precisa nada de prova. Apenas você falar. Tá legal? E quando você for lá, policial e guarda metropolitana, um barulho. Tem barulho que é uma desgraça, mais de 90 decibéis. Mas quando você for lá, um barulho acima de 51 decibéis, o seu ouvido vai falar. Até 50 decibéis é duas pessoas conversando mais baixo do que eu estou falando. Eu estou falando meio alto por causa do meu celular, que tem o som baixo. Então, essa altura que eu estou falando dá mais de 50 decibéis. Entendeu? Com 51, já é crime de poluição sonora. O som deve ser apreendido. O barulhento deve ser levado para o DP. Lá no DP tem que ser fichado num BO. Não é um TC nem um TCO. É um BO. De crime de poluição sonora. Conforme a Lei 9605, artigo 54. Regulamentada pelo Decreto 6514, artigo 61. Viu? Feito isso, tem que lavrar a multa de, no mínimo, R$5.000. Pro vagabundo que faz som alto aí, para perturbar o quarteirão inteiro. Tá bom? Ele vai assinar o BO e no correr do inquérito ele pode pegar até 4 anos. Não é de cadeia, é de reclusão. Ou seja, não é de detenção, é de reclusão. Pegar o som, seja de moto barulhenta, que eu já vi aqui na internet, seja moto barulhenta, seja som de carro, seja som de casa, pegar o aparelho,
Levar a pessoa... Apagou meu celular aqui. Deixa eu acender ele de novo. Levar a pessoa para o DP. Lá no DP, vai fazer um boletim de ocorrência como perturbação do sossego? Não, senhor. Não é mais. Não deixa de ser perturbação do sossego. Mas essa perturbação do sossego que vocês fazem é a respeito lá do artigo 42, item 3, do decreto 3688 de 1941. Não é perturbação do sossego, é crime de poluição sonora. Esse é o BO que você tem que fazer lá. Viu? Crime de poluição sonora. É onde entra tudo isso que eu falei. E é onde vocês vão parar de ficar enxugando gelo. Correndo atrás de barulhento todo dia, todo dia. Aplica a lei como deve ser aplicada, vocês vão ver como vai diminuir vocês correr atrás dessa raça maldita. Que faz barulhento aí, para perturbar todo mundo. Bom, voltando aqui no grupo. Aqui está escrito. Até 50 decibéis, você já sabe, né? É só vocês verem aí nesse folder que eu mandei no grupo, aí vocês acompanham por aí. Então, até 50 decibéis, o organismo humano começa a sofrer impactos do ruído. Acima de 50 decibéis. Até 50 tá bom. Acima de 50 começa a sofrer o impacto do barulho. 51 decibéis já começa a sofrer. De 55 a 65 decibéis, a pessoa fica em estado de alerta. Não relaxa. Diminui o poder de concentração e prejudica a produtividade no trabalho intelectual. De 55 a 65 decibéis. De 65 a 70 decibéis, início das epidemias de ruído. O organismo reage para tentar se adequar ao ambiente, minando as defesas. Aumenta o nível de cortisona no sangue, diminuindo a resistência imunológica, induz a liberação de endorfina, tornando o organismo dependente. É por isso que muitas pessoas só conseguem dormir em locais silenciosos, com o rádio ou TV ligada. Isso de 65 a 70 decibéis. Tá bom, gente? Então, isso aqui, tudo, são as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. São essas normas que vai para o governo federal, onde ele fala das leis. Eles não põem o valor do decibelímetro. 50, 60, ele não põe. A tabela é essa aqui. Tá legal? Estão mandando coisa aqui para mim comprar, eu não quero comprar nada. Então é isso, gente. Eu queria mostrar para vocês a Lei 9605, que eu já mostrei, né? O artigo 54. E mostrar a regulamentação da Lei 9605, que foi o Decreto 6514 de 2008. Já mostrei. Estou cansado de falar nele, né? Já mostrei para todo mundo o nosso site, né? Tá aqui. Nosso site na internet tá aqui.
Pronto, já tirei tudo do ar. E é isso que eu queria falar para vocês sobre aqueles dados da inteligência artificial que o Jairo mandou para nós. Não é culpa dele. Ele se ofendeu pensando que eu estava falando que ele é culpado, né? Não é culpa dele, né? Lógico. Ele pegou a matéria achando que era aquilo lá, né? Mas como eu estou direto na internet, vocês sabem, eu ligo o computador de manhã, eu já estou na internet. Às vezes eu vou até... Antes eu ia até meia-noite, 1h da manhã, 11 horas no mínimo. Agora que eu vou dormir mais cedo, né? Mas eu fico aqui direto no computador. Leis, então, eu acompanho direto. Alguma passa desapercebida. Mas aí a nossa coringa lá, a doutora Vera de Piracicaba, ela sabe. Tá bom, gente? Então é difícil me enganar de uma lei. Eu posso me enganar. Errar é humano, né? Mas se eu tiver enganado, é só alguém me falar: ô Vavá, não é assim, é assim. Então eu não vou contestar quem me falar isso. Mas eu vou pesquisar se é isso que você falou, tá bom? Então eu não contesto. Se alguém contestar alguma coisa que eu estou falando, vai pesquisar antes de contestar, né? Porque eu pesquiso exaustivamente tudo, principalmente as leis, nossa, as principais, né? O barulho, 9605, decreto 6514, vez ou outra eu dou uma passadinha no Código Florestal, a lei 12651, eu sempre dou uma passadinha lá, tá bom? Mas a 9605, o decreto 6514 é direto, tá aqui no ar. Tá bom, gente? Vixe, tá dando 27 minutos já aqui. Mas é isso, faz tempo que eu não faço um vídeo, né? Uma hora eu vou fazer... Ou eu vou fazer um vídeo, ou eu vou avisar vocês pra gente fazer uma teleconferência, né? Lá no nosso e-mail do IBEMA, dá para pôr o IMAP, né? Aí dá para você acionar lá a videoconferência, tá? Eu vou falar um dia, ó, gente, eu vou fazer uma videoconferência aí, tem que ter pelo menos umas 4 pessoas, né? Pelo menos. O certo é ter mais. Mas pelo menos umas 4 pessoas. Então eu vou explicar bastante coisa, sabe? O próprio Jair já falou para eu fazer essa videoconferência. E outras pessoas também já pediram para eu fazer. Então, gente, é isso. Eu peguei tintim por tintim da lei, daquele assunto que o Jair mandou. Aí eu respondi. E tá no e-mail de cada um de vocês aí, delegado e agente, tá? Se vocês não tiver e quiser que eu mando aqui no grupo, eu mando. É grande, mas eu mando. Aí vocês veem e depois deleta. Tá bom? Estamos conversados? Agora... Aff, Maria, tá dando 29 minutos e meio. Agora eu vou esquentar um chá. Eu tava fazendo café já faz mais de uma semana. Eu fico variando, sabe? Aí ontem eu fiz chá. Aí tomei só um pouquinho e tá lá o resto. O ruim do café é que eu não tomo café requentado. É ruim pra cacete, né? Agora o chá... Pode requentar umas 10 vezes. É o mesmo chá. Ainda mais eu boto uma espirrada de limão. Fica gostoso. Quem quiser chá,
pica a mula pra cá. Tá bom? É isso, gente. Eu não vou falar boa noite, embora seja 9h30, mas eu tô sozinho hoje aqui mesmo. Um menino picou a mula pra gandaia, então eu vou ficar no computador um pouco mais, tá bom? Só vou tomar um chá e vou voltar pra cá. Até mais, gente.